Olá, pessoal. Olá a todos que acompanham o Portal Tempo e a Rádio Super. Eu sou a repórter de política Gabriela Oliva e eu recebo hoje o economista-chefe e sócio da corretora Warren Hannon em São Paulo, Felipe Salto. Bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Para começar essa entrevista, o assunto não poderia ser outro, né? É a ofensiva do governo Lula contra a independência do Banco Central. Como o senhor analisa essa postura, né, que ainda se mantém? Bom, o primeiro ponto a destacar é que a política tem essas fricções, quer dizer, é natural o presidente da República dar declarações sobre economia, sobre a taxa de juros, etc. Mas eu entendo que não vai passar disso. Quer dizer, o Banco Central hoje segue a lei da independência. Nós já tivemos várias declarações do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do ministro Padilha, de outras autoridades, que vão colocando um pouco de água na fervura e vão indicando que possivelmente o cenário mais provável é a manutenção das regras do jogo, como nós estamos vendo, né? Claro que com mudanças eventuais, por exemplo, agora que vai haver o fim do mandato de um dos diretores, de dois diretores do Banco Central, a prerrogativa da indicação pela lei é do próprio presidente da República. Então, você pode ter ali indicações de nomes escolhidos, né, em comum acordo, e nós estamos acompanhando isso. Agora, o fundamental é saber que a política monetária, a taxa de juros, ela não pode mudar como fruto da vontade de alguém, né? Ela vai mudar à medida que nós tivermos mais responsabilidade fiscal, mais controle dos gastos públicos. Certo. Esse clima entre o BC e o governo não pode causar uma instabilidade que, de alguma forma, force o aumento ainda mais dessas taxas de juro e também da inflação? Existe esse risco, mas hoje eu não vejo como um cenário mais provável. Eu acho que a própria dinâmica das contas públicas, da economia, da inflação, indica que se a gente conseguir ter um cenário de normalidade, a taxa de câmbio vai ficar menos pressionada, nós vamos ter um dólar abaixo de 5, a taxa de juros vai poder diminuir, porque você vai ter menos pressões sobre a inflação. Então, sabe-se dos ganhos de você ter uma harmonia entre o lado fiscal e o lado monetário, de modo que a minha compreensão hoje é de que o governo apresentando a nova regra fiscal, o novo arcabouço fiscal, isso vai poder ajudar muito o Banco Central na sua tarefa de eventualmente reduzir a taxa de juros. O presidente e os seus aliados, eles apontam que a taxa de juros a 13,75% impede o crescimento da economia e que não há uma justificativa para uma Selic tão alta hoje. Faz sentido essa argumentação do governo? Não, não faz sentido porque se você pegar essas declarações e comparar com a realidade, a dívida pública do Brasil é muito mais alta do que a dos países comparáveis, chamados países emergentes. Ontem, na minha coluna quinzenal no jornal Estado de São Paulo, eu mostrei justamente esses dados. A média dos países emergentes é em torno de 64,5% do PIB, no conceito de dívida bruta do FMI, do Fundo Monetário Internacional. E a do Brasil é de cerca de 88% do PIB nas estimativas do FMI. Se a gente pegar um período maior, de 2010 a 2019, até antes da crise pandêmica, há uma diferença sistemática entre os dois níveis de endividamento, mostrando que o Brasil, de fato, tem uma dívida mais alta, o que acaba levando, explicando a que a gente tenha maiores dificuldades para reduzir a taxa de juros. É verdade que, recentemente, em razão das reduções das pressões inflacionárias, do baixo crescimento, foi possível ter juros menores. Mas para ter juros menores de maneira estrutural, nós precisamos de uma série de medidas que não estão sendo ainda tomadas, né, nos últimos governos. O aumento da produtividade, o investimento em educação, o investimento em infraestrutura, a melhoria permanente das condições fiscais, com regras que sejam respeitadas, críveis e transparentes. Entendi. Então, essas seriam medidas, né, que seriam possíveis viabilizar uma redução dessa taxa de juros e também da contenção da inflação. É isso mesmo. Eu acho que a responsabilidade fiscal é o caminho.
O que precisa haver é o compromisso com essa responsabilidade fiscal. E, nesse sentido, o Ministério da Fazenda, em janeiro, já se comprometeu com um pacote, com medidas principalmente pelo lado das receitas, mas que na nossa conta aqui na Warren Rena, o efeito pode ser de 63,6 bilhões em 2023. Ainda assim, o déficit será elevado, mas muito menor do que aquele projetado na lei orçamentária anual. E como uma possível, né, redução da taxa de juros, contenção da inflação, enfim, poderia impactar tanto as classes mais pobres, né, mas também o mercado de uma forma geral? Olha, o ponto central é que o juro alto ou baixo, ele estimula ou desestimula o crédito. O crédito para consumir, o crédito para investir, e isso é que afeta a vida das pessoas, porque o juro muito elevado não é bom para ninguém. Evidentemente que o juro muito elevado acaba gerando menos atividade econômica, prejudica a geração de emprego e renda. Então, todos querem juros mais baixos. E é uma fantasia também imaginar, o mercado financeiro ganha com juros altos. Ele ganha com juros altos e com juros baixos. Ele faz operações de matizes diferentes em cada um dos contextos. Então, é uma falsa ideia, uma ideia antiga que vai sendo espalhada como se houvesse uma coalizão de veto por parte do setor privado financeiro para a redução da taxa de juros, o que é uma grande ilusão. E o governo tem propagado esse discurso, né? Sim, exatamente. E falando nisso, né, o governo Lula, ele tem colocado de maneira antagônica a responsabilidade fiscal da responsabilidade social. É como atender, né, o teto de gastos, controlar o gasto público e atender às demandas sociais, né? Essas medidas são de fato antagônicas? Eu acho que o próprio presidente Lula chegou a dizer recentemente que é possível ter responsabilidade fiscal e responsabilidade social. O ministro Fernando Haddad também. Então, eu atribuo esse tipo de declaração, quando sai do tom e não fica nesse que é esperado, a dinâmica própria da política. Né? A gente não pode ler os ruídos como se fossem sinalizações efetivas de decisão de política econômica. Certo. E falando nesses ruídos, né? Lula disse recentemente que não cabe a ele, né? Acho que inclusive na quinta-feira, que não cabe a ele brigar com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Na prática, o senhor avalia que isso está sendo feito, esse clima de paz, digamos? Acho que a entrevista do presidente Roberto Campos Neto para o programa Roda Viva da TV Cultura foi muito positiva. Ele fez acenos importantes ao governo, distensionou, e o presidente Lula fez a mesma coisa. Quando ele fala, como falou né, nos últimos dias, tentando reduzir a temperatura, eu acho que é um bom sinal. E na política a gente tem que ler corretamente esses sinais. Eu entendo que o Banco Central vai continuar a fazer o seu trabalho e nós vamos ter agora um acompanhamento mais importante, né, do lado fiscal. É dali que a gente espera que venham as principais notícias. E falando nessas tréguas, né, o presidente ele afirmou que revisará a autonomia do Banco Central no fim do mandato do presidente Campos Neto. O presidente, na sua avaliação, está tentando aí de alguma forma deixar a poeira baixar para, enfim, articular depois de uma forma em que o governo esteja mais à vontade, digamos? Eu acho que o que a gente tem que entender desse episódio todo é que essa relação do Banco Central com o restante do governo, ela sempre é tumultuada, porque o Banco Central cuida de um aspecto da política econômica, que é o juro, que está sempre presente no discurso político, nos artigos, nas opiniões dos economistas mais à esquerda, mais à direita. Então, é natural que esse tema seja bastante polêmico, vamos dizer assim. Mas a minha impressão é que, depois desses episódios em que houve esse tensionamento, as coisas parecem estar caminhando para uma direção mais tranquila. Do outro lado, né, da mesa, em reunião, os representantes do Conselho Monetário Nacional, os ministros
Fernando Haddad, Simone Tebet e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, parecem ter selado, né, essa paz entre a entidade monetária e o governo. Isso representa, né, um recado otimista para as instituições financeiras, o mercado? O Conselho Monetário Nacional, como nós vimos na reunião de ontem, está funcionando normalmente. Não há nada de estranho nisso. Claro que havia uma expectativa de mudança da meta de inflação, não aconteceu, né? Então chegou-se a um consenso. Provavelmente esse tema pode voltar em outros momentos, e não é nenhum pecado mortal você mudar a meta de inflação. A questão é que, como todo o debate ficou nesses termos que nós estávamos discutindo, mudar a meta de inflação agora poderia levar a que os agentes econômicos acabassem precificando uma inflação ainda maior do que a nova meta indicada, né, para 2024, por exemplo. Então, eu acho que o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão que tem a prerrogativa de fixar as metas de inflação, por isso que a independência do Banco Central é relativa, né, e é importante que seja assim, porque o Banco Central tem a autonomia para executar as metas que lhe são fixadas. Por quem? Pelo Conselho Monetário Nacional. Ele tem uma cadeira, um assento no Conselho Monetário Nacional. Depois tem o ministro do Planejamento e da Fazenda. Então, esse modelo sempre funcionou bem e, a meu ver, deve continuar funcionando. Claro que a lei da independência é uma novidade. Se a gente pegar desde 99, quando foi instituído o regime de metas para a inflação no Brasil, mas o espírito é o mesmo. Certo. Agora sobre um outro assunto, né? Falando um pouquinho de reforma tributária. A pressão para que o governo aprove essa reforma tem ganhado substância, né? De um lado, há uma dúvida sobre como essa tão sonhada reforma se dará. Por outro lado, existem preocupações sobre o regime do ICMS. Qual poderia, então, ser a saída, né? Bom, a reforma tributária é um dos temas mais difíceis na área fiscal e dificilmente a gente vai conseguir ter um texto perfeito, né? O Bernard Api, que é o secretário especial da reforma tributária, escolhido pelo ministro Fernando Haddad, tem um conhecimento profundo sobre o tema, mas a gente tem que entender que existem os interesses dos governadores, dos prefeitos, dos empresários, do próprio Congresso, da União, do governo federal. Então, é preciso acompanhar para ver qual vai ser o novo texto a partir das PECs que estão em tramitação. Tem a PEC 45, a 110, que o governo vem chamando a atenção. Tem uma outra, que é a 46, também de autoria mais dos municípios, né, que tem uma lógica um pouco diferente das outras duas. O ICMS é o principal imposto do país e é o imposto que enseja a chamada guerra fiscal. Os estados dão uma série de incentivos tributários, benefícios, e isso acaba produzindo um quadro em que há uma disputa que não é boa para ninguém. Os estados mais pobres e os mais ricos tomam decisões que acabam sendo subótimas, geram distorções alocativas e produzem um quadro que precisa urgentemente ser alterado. Certo, é exatamente sobre isso que eu queria falar agora, né? Tem uma corrente que afirma que a tributação de consumo vai gerar uma perda de receitas, tanto para estados, mas também para os municípios. A ideia, né, dessas correntes é fazer uma simplificação para o consumidor, mas esse temor das receitas, né, de receitas, na verdade, tem sentido? Olha, os governadores e prefeitos, evidentemente, têm receio de uma mudança que acabe com o ICMS e o ISS, que são os impostos, respectivamente, estadual e municipal. Isso porque vai ter uma agência centralizadora, numa das propostas, que concentraria essa arrecadação para fazer a partilha. E, claro, principalmente os municípios grandes e alguns estados não entendem que isso seria seguro. É preciso ou convencê-los ou construir um caminho alternativo a este, né? Uma alternativa seria fazer um IVA subnacional, Imposto sobre Valor Adicionado, que juntasse o ISS e o ICMS, sem misturar com os impostos federais, como prevê a outra tese, né, do IVA nacional, que seria o IBS, Impostos de Bens e Serviços. Então, são essas duas lógicas que estão na mesa. A trincheira federativa, ela tem a ver com essa preocupação dos estados e dos municípios de, como você colocou, perder a arrecadação.
ou de ter um sistema em que a União acabe gerenciando tudo, ou que o Estado X ou Y não, e o município X ou Y não consiga ter controle sobre a arrecadação como ele tem hoje. Entendi. O presidente Lula ele anunciou, né, o aumento do salário mínimo e também da faixa de isenção do imposto de renda, cumprindo, né, parcialmente duas promessas de campanha que têm um grande impacto fiscal. Como seria o impacto, econômico, enfim, para a viabilidade dessas medidas, né? Tem algum cálculo que a agência que o senhor a corretora que o senhor trabalha já fez, por exemplo? A minha conta é que cada real de aumento no salário mínimo produz 400 milhões de reais em despesas em termos anualizados. Então, se houver o aumento a partir de maio, e isso não significa que eu sou contra ou a favor, estou dizendo qual é o efeito fiscal, né, no orçamento. O aumento de R$ 1.302 para 1.320 produziria de maio a dezembro um efeito de cerca de 4,8 bilhões de reais. Já a mudança na tabela do imposto de renda, supondo também que valeria para o mesmo período, já a partir de maio, então custaria 16,7 bilhões de reais. O déficit projetado para esse ano está em torno de 150 bi pela nossa conta, se considerado esse efeito adicional dessas medidas e um volume de gastos também próximo do que autoriza o teto de gastos, aquela regra fiscal constitucional que foi ampliado pela PEC da transição, pela emenda à Constituição número 126. Certo. Aí a gente falou, né, sobre a questão do imposto de renda, salário mínimo, reforma tributária, a questão da independência do Banco Central, enfim, são campos que estão permeando agora o governo, né, temas principais. Eu queria saber do senhor, né, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele tem atendido às expectativas do mercado financeiro, das instituições econômicas, como o senhor avalia? Eu acho que o ministro Fernando Haddad está tendo um bom começo, como eu falei numa das minhas últimas colunas para o Estadão. Por quê? Porque ele anunciou medidas concretas já em janeiro, que têm efeito fiscal. A equipe dele tem trabalhado no chamado novo arcabouço fiscal, as regras fiscais, né, que vão substituir o teto de gastos, que foi tão dilapidado, que já não vale mais para nada. Então, ele vem indicando na direção correta. Isso é positivo, claro que nós temos que acompanhar, mas as medidas que estão sendo pré-anunciadas e mesmo o pacote fiscal que já foi anunciado dão um certo conforto, um certo alento. Certo. Agora, uma última pergunta. O senhor chegou a ser cotado para assumir a Secretaria do Tesouro Nacional, sob o Ministério da Fazenda do próprio Fernando Haddad, né? Mas acabou não dando certo. O que aconteceu? Então, na verdade, eu trabalhava na Secretaria da Fazenda como secretário estadual da Fazenda em São Paulo, né? E houve sondagens, principalmente por parte do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é com quem eu tenho um antigo contato. E dei sugestões quando foram pedidas, meu nome, assim como de outros, circulou, mas o fato é que acabou-se indo por esse caminho em que eu escolhi vir para o setor privado, onde eu posso também dar uma colaboração para o debate público, já depois de passar 8 anos no setor público, tanto na Instituição Fiscal Independente, que eu ajudei a fundar no Senado Federal, quanto na Secretaria da Fazenda de São Paulo, quanto nas outras funções que eu exerci. Certo. Bom, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço ao economista Felipe Salto pela participação e obrigada a todos que acompanharam até aqui.